e nós vamos já meditar na palavra do Senhor, tá bom? Capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Versículo 4. No versículo 17, ele tem aquele texto lindo que vocês conhecem. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Muito bem. Quando nós lemos no versículo 22, que ele diz: O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, Moabe e das montanhas de Seir. Ele fala sobre três forças, as quais não estão bem explícitas no versículo 1. Versículo 1 ele fala Moabe, Amon e outros amonitas. Eu vou explicar para vocês entenderem o que quer dizer isso aqui. Em primeiro lugar, o reino não era mais o mesmo. O reino tinha sido dividido. O reino foi unido durante Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morreu, houve a divisão do reino. Então, quem começou a reinar foi o filho de Salomão em Judá, no Reino do Sul, em 936 a.C., até o reinado de Jotão, que foi o último rei do Sul, em 751, antes do cativeiro. Então, dessa época da divisão do reino, houve 20 reis que reinaram sobre a nação de Judá, sendo de 936 até o cativeiro babilônico, que realmente aconteceu em 586. A divisão trouxe muitos conflitos entre esses dois reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte. E esses dois reinos lutaram durante 124 anos de conflito, que foi o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul. Então vocês vejam, os próprios irmãos estavam lutando uns com os outros. Então, esses reinos, mesmo sendo filhos de Abraão, mesmo recebendo as promessas, ocupando a terra de Canaã, eles lutaram durante 124 anos uns com os outros. Havia conflito entre eles. No entanto, Asa foi o terceiro rei de Judá. Ele era filho de Abias, que era neto de Roboão, e bisneto de Salomão e tataraneto de Davi. Então, Asa, quando ele começou a governar, ele conseguiu estabelecer uma certa amizade entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. E essa amizade durou mais ou menos 153 anos, até que então eles foram levados para a Síria. Agora os irmãos entendam bem, morreu Asa, começa então o seu filho a reinar, que se chamava Josafá.
E Josafá, assumindo o trono como quarto rei de Judá, sendo o sexto da linhagem de Davi, ele assumiu o trono com 35 anos e reinou 25 anos de idade. Então ele foi contemporâneo, no seu tempo de governo, de Acabe, marido de Jezabel. Assim sendo, ele também teve um curso juntamente com Elias e Eliseu. Morreu ele com um bom reinado, porque o tempo de governo foi extenso, foi um tempo bom, o período de Josafá. Dizem alguns que era cerca de 60 anos. Josafá andou nos caminhos do Senhor, ele guardou os mandamentos, buscou a Deus, nós lemos aqui no versículo 3, e Deus o abençoou poderosamente por causa disso, fortaleceu o seu reino, abençoou a casa do rei. O versículo 6, ele coloca o Senhor como dominador sobre todos os reinos na sua oração, das gentes, dos povos. Na mão do Senhor está o poder e não há quem possa lhe resistir. Então Josafá ele começou a trazer um renovo para o povo de Judá e de Israel. Ele fez o que poucos reis antes dele tiveram coragem de fazer. Ele arrancou os ídolos que estavam em cima dos montes, que lá foram colocados pelos demais, e trouxe para o povo judeu o desejo de buscar o Senhor. Josafá fortificou as cidades em volta de Jerusalém, no reino de Judá. Ele aumentou o tamanho do muro de Jerusalém para 12 metros, colocou portões enormes que eram abertos por cerca de 20 homens. Ele resistiu à idolatria, derrubou os altares nos bosques, levou o povo realmente a buscar a Deus. Ele enviou os sacerdotes e os levitas como missionários. Os sacerdotes e os levitas, com ordem real, eles iam de cidades em cidades ensinando a palavra de Deus para que o povo se voltasse ao Senhor. E este é o remédio, é a palavra de Deus, porque a palavra, ela esmiuça a penha, ela quebra o coração duro e ela faz a pessoa voltar-se ao Senhor. Então, Josafá ele era zeloso pela defesa da fé pura do povo hebreu. Preparou um exército poderoso. O exército de Josafá, ele era composto de 1.160.000 homens. Então Josafá tinha riqueza, glória, poder abundante. Inclusive existiam naqueles dias, eu vou ler para vocês, no livro de 1 Reis, para vocês entenderem o que é que Josafá fez. Capítulo 14, versículo 24. E havia também, nessa tradução, ele diz: e havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Nessa tradução que ele chama de rapazes escandalosos, algumas outras traduções está escrito sodomitas, e tem outras traduções que está escrito prostitutos cultuais. Eles eram pessoas que estavam debaixo das árvores frondosas, aonde haviam ali alguns altares que pareciam, inclusive eram feitos como o órgão genital masculino, que eles colocavam oferendas nesses altares, e esses prostitutos cultuais ou sodomitas tinham relações sexuais com as pessoas debaixo dessas árvores, nas matas. Então Josafá, sabendo que o povo de Judá estava fazendo a mesma coisa que as nações de fora, ele exterminou a idolatria, ele tirou os sodomitas, ele exterminou, ele mandou matar, ele mandou jogar fora, tirar do seu país. Ele não aceitou essas práticas pecaminosas dentro do seu reino. 1 Reis capítulo 15 também diz no versículo 11, quer ver? Olha só. O pai dele, Asa, fez o que era reto
diante do Senhor como Davi seu pai. Versículo 12, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Então ele acompanhou o raciocínio do seu pai. Mesmo seu pai fazendo, ainda existiam os sodomitas teimosos que queriam levar o povo de Israel a continuarem praticando esse ato libidinoso. Então Josafá ele exterminou, ele fez o máximo que ele pôde para colocar ordem na casa. Ele queria a santidade do povo ao Senhor. Por isso que Flávio Joséfo diz que Josafá havia imitado os atos de Davi. Ele vivia em paz, colocou ordem na casa, ampliou o exército, levantou os muros, aumentou o portão, levou os missionários para as cidades para ensinar o povo a temer a Deus e a servir ao Senhor. Estava tranquilo o reino de Josafá. Aí no versículo 1 do capítulo 20 está escrito: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Entenda isso que eu estou te dizendo hoje. Depois disso, depois de quê? Depois que Josafá colocou ordem na casa, depois que ele arrumou a bagunça, depois que ele colocou o povo a buscar a Deus, depois que ele estava em paz, depois que estava tudo tranquilo, aí vieram esse povo lançando-se contra o reino de Judá. Quem era esse povo? Amon, ou os Amonitas, eram descendentes de um camarada chamado Benami, que era filho mais novo de Ló e da sua filha mais jovem. Moabe, ou os Moabitas, também foi filho da filha de Ló, a filha mais velha. Vocês se lembram que quando saíram de Sodoma e Gomorra, eles subiram para cima de uma montanha e as suas filhas estavam lá no meio do ermo, do nada, e sem marido, sem homem, sem ninguém. Elas embebedaram o seu pai e tiveram relação sexual com seu pai, e o seu pai tiveram esses dois filhos. Então esses dois filhos que elas tiveram com o seu pai foi o pai dos Moabitas e o pai dos Amonitas. Então eles eram descendência de Ló. E Ló era quem? Sobrinho de Abraão. Então eles pertenciam a quem? Esse povo aqui, a mesma família do povo de Israel. E os meunitas, quem eram os meunitas? Esses estão aqui nesse versículo que eu li para vocês, sobre os filhos das montanhas de Seir, região da Arábia, aonde estavam os filhos de Esaú. Olha, então eram os filhos de Ló e os filhos de Esaú, tudo da mesma família. Então esse povo aqui das montanhas tiveram relações com outros povos, e esses outros povos foram chamados de Amonitas. Então eles eram os bons vizinhos de Judá, amigos, entre aspas. Então de onde menos se esperava, de onde menos se supunha que poderia haver um conflito, veio a guerra. De onde? Dos parentes e dos vizinhos. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. De onde? De qualquer lugar. De onde menos você espera, o negócio acontece. Isso aí é o que a gente está vendo agora na televisão. De onde você menos esperava, sai uma briga de Bolsonaro e Moro. As duas referências no Brasil. De onde menos se espera, pum, explode a bomba. Então, nós vamos aprender aqui hoje quais foram as atitudes de Josafá quando veio a luta, quando apareceu esse problema, quando o negócio explodiu. Vieram contra Josafá. Primeiro lugar, a atitude de Josafá, ele estava vigiando, versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo: esse povo
eram aqueles soldados que vigiavam em lugares estratégicos. Então Josafá tinha espias, ele tinha as pessoas que vigiavam para ele as suas terras. Eram aqueles que estavam em cima das montanhas, em cima das torres nos castelos, eram aqueles que estavam de olho, eram aqueles que estavam nas redondezas da vizinhança, das suas terras, vendo o que estava acontecendo. E chegou a notícia: olha, juntaram-se as nações e estão vindo aí contra você. Então Josafá tinha os seus soldados em pontos estratégicos, que eram os espias que vigiavam as suas terras. Você é um soldado de Cristo, você pertence a esse exército, você faz parte do batalhão celestial. Então, como soldado, uma das nossas maiores e, com certeza, uma das melhores funções que nós devemos ter é estar vigiando. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios. Sóbrios é estar de olho aberto, ciente, consciente, prestando atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem que está sendo tragado? Quem não está vigiando. Quem está sendo tragado? Quem não está sendo sóbrio. Quem é que está sendo tragado? É quem está brincando como Balaão, buscando dinheiro dentro da igreja, buscando dinheiro fora da igreja, de uma forma mercenária. Quem é que está sendo tragado? Os crentes Sansão, que estão brincando com prazer, tendo mulheres aqui e homens ali, fora do casamento, dentro do casamento, uma vida bagunçada, mas carregando a Bíblia e tomando Santa Ceia. Então esses crentes Sansão também vão ficar cegos e vão ser tragados. Não é tempo de brincar na casa do Senhor, irmão. Nunca foi. Principalmente agora que nós estamos na última hora. Jesus está voltando. Tem muito crente que está dançando carnaval, assim como os israelitas estavam dançando no pé do Monte Sinai, enquanto Moisés estava lá em cima buscando a face de Deus. Enquanto você está buscando a face de Deus, tem um bocado que está buscando os prazeres da carne, igual os israelitas no Monte Sinai. Moisés lá em cima falando com o Senhor e o povo aqui embaixo praticando as obras do pecado. Então, irmão, não é hora de olharmos para trás como a mulher de Ló. Não é hora de nós estarmos olhando para trás. Esse tempo já se foi. Somos nova criatura. E agora é hora de partirmos para frente, olhando para o alvo, Cristo, autor e consumador da nossa fé. É hora de vigiarmos. Primeiro ponto é vigiarmos, porque o som da trombeta logo se ouvirá. Amém? Primeira atitude de Josafá: vigiando. Segundo, Josafá teve medo, versículo 3 e 4. Vou te explicar por que ele teve medo. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Mesmo sendo um homem espiritual, mesmo tendo uma grande fortaleza construída, um exército poderoso, pronto para o combate, ele temeu. Aí por que Josafá temeu? Por que ele teve medo? Se estava tudo em paz, se ele tinha se fortificado, tinha se protegido, por que Josafá temeu? Vamos ler aqui uma coisa. No capítulo 19, versículo 1. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor o aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Uma coisa completa a outra. Você vai aprender algo importante aqui agora. No capítulo 18, nós vamos ler que Josafá tinha riqueza e glória em abundância.
e apresentou-se com Acabe. Um dos seus maiores erros de Josafá foi apresentar-se a Acabe. Ele pretendia fazer aliança com Acabe, no intuito de unir todo o reino novamente. Lembra o que eu falei no início? O reino estava dividido. Então Josafá pretendia unir os dois reinos de novo. Aí Acabe, ele deu a sua filha em casamento para o filho de Josafá. Olha que coisa terrível. Para fazer aliança, Acabe deu a filha dele, não era assim que os reis faziam? Para casar com o filho de Josafá e terem uma aliança. A aliança foi feita. Então Acabe agora começa a aproveitar de Josafá. Chamou-os para irem juntos a uma guerra contra o rei da Síria. Olha a resposta de Josafá, capítulo 18, versículo 3. Serei como tu és, o meu povo é o teu povo, iremos contigo a peleja. Olha, não é bonito esse versículo? Então eles foram. Josafá subiu com seu exército para o norte. Josafá subiu para lá e foi para ajudar Acabe. Tanto que estavam, antes de irem para a guerra, Acabe sentado no trono, Josafá sentado do outro lado. E então os profetas de Acabe estavam rodeando o rei, aqueles grandes profetas endemoniados, profetizando para Acabe que ele seria vencedor. E Josafá, vendo aquele teatro todo, disse para Acabe: por acaso você não tem outro profeta, um homem de Deus de verdade que pode profetizar para nós, não? Aí então Acabe, ele fala uma palavra escarnecendo do profeta. Tenho aí o Micaías, mas ele, toda vez que profetiza para mim, ele só traz uma palavra de repreensão, de derrota, não é o que eu gosto de ouvir. Josafá falou: então vamos ouvir o que ele tem para dizer. Trouxeram então o profeta e ele profetizou para Acabe com escárnio. Ah, você será um grande vencedor. Mas Acabe viu que ele estava fazendo o escárnio dele. Aí, ó, tá vendo? Falou para Josafá. Josafá então defendeu, dizendo que ele era um homem de Deus e que deveriam ouvir a palavra. Aí então Micaías profetiza que ele seria levado à miséria, à derrota. Mas então Acabe mandou colocar ele na prisão, dar pão e água para ele, e quando ele voltasse, ele ainda ia escarnecer da cara do profeta. Aí o profeta disse: se tu voltar, não foi Deus que falou na minha boca. Aconteceu que então eles foram para a peleja. Aí olha a atitude de Acabe, capítulo 18, versículo 29. O rei Acabe disse para Josafá: eu vou disfarçar-me na peleja, vou vestir uma roupa normal, porém tu veste as tuas roupas reais. Aí o rei se disfarçou, o rei de Israel, e entrou na peleja. E Josafá estava com as roupas reais. E lá no meio da guerra, graças à bondade de Deus para com Josafá, Deus o livrou da morte, porque o Senhor estava vendo o que estava acontecendo. Josafá iria morrer por causa de Acabe. E quem era fiel a Deus era Josafá, não era Acabe. Então, capítulo 18, nos versículos 30 a 32, está escrito: o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. E sucedeu que, vendo os capitães os carros de Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Cercaram o carro de Josafá para pelejar contra ele. Porém Josafá clamou ao Senhor no meio da desgraça. Josafá gritou socorro a Deus, e Deus o ajudou. E Deus os desviou dele, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que aquele ali não era o rei de Israel, o deixaram de segui-lo. Aí veio a mão do Senhor contra Acabe. Versículo 33 e 34. Então um homem armou o arco e atirou ao ermo. Lançou ao ermo.
e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Numa brechinha que tinha na couraça que ele estava vestido, a flecha que veio do nada acertou. Sabe o que era isso? Era Deus, o Espírito de Deus guiando a flecha. Acabe, eu vou te achar, porque você pecou contra mim. Ficou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a batalha, mas o rei de Israel manteve-se em pé até a tarde, aonde morreu no pôr do sol. Josafá amava o Senhor, Josafá tinha intenções e boas motivações. Ele queria unir, ele queria ver a união do povo de Deus. Ainda assim, no entanto, ele quis fazer o que ele pensava que era certo, mas segundo a sua vontade, não era a vontade de Deus. Ele queria fazer com as suas próprias forças. Embora ele tenha sido ingênuo, Deus preservou a vida dele. Porque ele era um homem de Deus, ele era um homem fiel. Aí quando ele volta para sua casa, milagrosamente salvo por Deus, porque no meio da peleja, ele clamou ao Senhor e Deus deu livramento. Aí ele volta para casa. Aí quando ele chega em casa, que ele está chegando em casa, vem o profeta Jeú e diz para ele: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Aí ele diz: boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Mas o Josafá ficou com aquela palavra no coração: caiu sobre mim a ira da parte do Senhor. Agora está vindo esses 3 exércitos e mais outros além do mar. Aí Josafá se arrependeu e empreendeu uma das maiores buscas espirituais que aconteceu na história de Judá. Foi quando então ele buscou ao Senhor de todo o seu coração, porque era a sua única chance. Ele se lembrava das palavras do profeta Jeú: caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Então ele pensava: não adianta, eu conheço o Senhor, o meu Deus. Se ele fez isso com o rei de Israel, ele pode fazer isso comigo também. Se uma flecha do nada achou a morte de Acabe, ele pode fazer isso acontecer comigo e com o povo de Judá. Então não adianta eu ter 1 milhão de soldados, não adianta eu ter levantado os muros, não adianta eu ter fortificado os portões, não adianta eu ter feito nada, porque se a ira de Deus vier contra mim, nada e nem ninguém pode impedir a mão de Deus. Então ele entendeu que a única solução que ele tinha era buscar a face de Deus, buscar o favor de Deus e botar o povo de Judá para clamar o favor do Senhor. Aí ele pregou um jejum. Olha aí o que está escrito na Bíblia. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Todo mundo agora, sem comida, sem pão, sem água, sem nada, é jejum e oração, e vamos buscar a face de Deus, vamos buscar a face de Deus, nós temos que clamar a Deus. E ele falou para o povo o que estava acontecendo, e ele disse: vamos buscar a face do Senhor, nós temos que pedir socorro ao Senhor, nós temos que clamar ao Senhor. Então todo Judá buscou a face do Senhor, os homens, as crianças, os velhos, os animais, era jejum e oração. Deus é o nosso socorro, vamos clamar ao Senhor. Ele estava preparado para o ataque, alguma coisa deveria vir sobre ele, e ele então entendeu: se isso vier, buscando a Deus, o Senhor pode nos dar livramento. Deus não nos deu espírito de covardia, Deus te deu espírito de coragem. Não fuja, não seja covarde, mesmo diante do medo, como Josafá. Ore, busque, encare o problema, porque como Josafá, mesmo com medo, ele estava confiando
confiante no Senhor. Continue, meu irmão, continue, minha irmã, prossiga, prepare-se para o inevitável, o inesperado, o improvável vai acontecer na tua vida. Eu não sei de que forma, como virá a vitória, mas a vitória é certa, porque o teu Deus não falha. O salmista disse no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, porque aqui na terra eu não sei de onde virá, eu não sei como vai vir a minha resposta, de onde me virá o socorro. Eu já sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda, aquele que te guarda, não tosquenejará. Oh, aleluia, meu irmão. Eis que não dorme o guarda de Israel. Aleluia. Louvado seja Deus. É o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te molestará de dia e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Se você pode, glorifique o nome do Senhor Jesus, porque é Ele que está contigo. Glória a Deus. Josafá disse: é hora de buscar o Senhor. O meu socorro, ele vem do Senhor. O meu socorro vem da mão do Senhor. E ele pôs a buscar a Deus. Olha que interessante. Pôs-se Josafá a buscar em pé na congregação de Judá. Josafá foi para o templo buscar a face do Senhor. E aí todo o povo, todas as cidades fizeram o mesmo. Tem um ditado que é dito no exército: com a ordem o povo obedece, com o exemplo o povo arrasta. O povo acompanha o líder. Tem um ditado que eles sempre dizem: a igreja é o que é o seu pastor. Josafá estava lá na frente orando, buscando, e o povo atrás, e o povo junto. Josafá jejuando, e o povo atrás junto. Vamos jejuar também. Não adianta eu mandar você fazer e eu não fazer. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O povo estava buscando a Deus como Josafá. Com o reino em perigo, ele permaneceu na casa de Deus. Outra ação de Josafá. Está tudo terrível, pandemia, pessoas morrendo, caixões sendo lançados no sepulcro, as pessoas morrendo sem ter o direito de um velório digno. As pessoas estão com medo de ir nos hospitais. As pessoas estão com medo de andar nas ruas. O perigo nos cerca. Mas Josafá orou ao Senhor. Ele fez a mesma oração de Salomão quando inaugurou o templo. 2 Crônicas 28:9. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante do Senhor, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia! Olha que coisa linda. Ele não sabia de onde viria a desgraça, se era da espada, se era juízo de Deus, se era peste ou se era fome. Ele não sabia, mas ele sabia de uma coisa: que se ele clamasse a Deus de coração, no meio da angústia da sua alma, ele sabia: e tu nos ouvirás e nos livrará. Oh, meu irmão, nunca perca a tua confiança no Senhor. Nunca perca a tua confiança no Senhor. Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Amados,
o cansaço, as afrontas, o desânimo, eles não podem te separar de Deus. Nós não podemos ser o crente 6 horas, os crentes domingueiros. Nós devemos permanecer na presença de Deus em qualquer circunstância. Jeremias 33:3: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É buscando a presença dele, buscando a face dele, clamando a ele, no meio da angústia, no meio da dor, no meio da crise. Deus terá uma palavra de resposta para você. A oração sendo feita, amado, em nossa vida, em algumas circunstâncias, precisam de uma resposta urgente. Era a história de Josafá. A resposta teria que vir logo. Versículo 10 e versículo 11. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da herança que o Senhor nos deu, que nos fizeste herdar. Olha essa situação, a resposta. Josafá estava encerrando essa oração que estava fazendo ao Senhor, se referindo à necessidade imediata de resolver um problema que não era nem para ter existido. Veja que na oração ele diz: nós desviamos deles e não os destruímos, porque quando quisemos passar lá, eles não permitiram, não nos quiseram dar pão, nem carne, nem leite, nem água. Então nós desviamos deles para evitar problema. E olha o pago que eles estão nos dando agora. Olha o agradecimento que eles estão nos dando agora. Olha a forma que eles estão nos agradecendo. Querem nos matar e tirar da terra que o Senhor nos deu por herança. Entenda isso, meu querido. Moabitas e amonitas estavam sendo ingratos para com Israel, porque ao conquistarem a terra de Canaã, Israel lhes poupou a vida, desviando deles no percurso. Deuteronômio capítulo 2, versículo 4, versículo 9 e versículo 19. Meu irmão, há casos que não se pode deixar para depois. Resolva logo. Resolva logo o que você tem que resolver. Os moabitas e moanitas estavam agradecendo Israel pela vida com a morte. Há males que não se pode deixar para depois. Enquanto você ficar sendo frouxo aos que te traem, você vai continuar sofrendo. Jesus disse na ceia para Judas: levanta e vai fazer logo o que está no teu coração. Comigo você não come mais. Irmão, resolva o que tiver que resolver logo. A ingratidão é um veneno. Tem coisas que tem que ser feitas rápido. Apressa-te. Olha o salmista no Salmo 70, verso 1. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Irmãos, tem coisa que você não pode deixar para depois, tem coisa que tem que resolver logo. Ele viu que não os venceria, ele precisava com urgência da ajuda do Senhor. Consegue entender isso? Não eram da mesma família, não eram irmãos, não eram da mesma descendência, mas olha a forma que eles estavam tratando os seus irmãos, que estavam recebendo a herança do Senhor. Deixa eu te dizer agora para encerrar. O Senhor não te desamparará. Na oração, no templo, quando Josafá lá estava com o povo unido, orando, clamando ao Senhor, veio então um levita, filho de Zacarias, que era filho do salmista Asaf. O nome dele, Jaaziel.
Jaziel significa Deus vê, Deus cuida de você. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira, e diz: e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postrai-vos, ficais parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Oh, meu irmão, profetiza a tua vitória. Deus cuida de você, é Ele é quem te vê, é Ele é quem te ouve, é Ele que fala contigo, é quem peleja por você, é quem tem lutado contigo. Tem lutas que nós vencemos somente por Ele, porque é Ele que toma nossas lutas, é Ele que enfrenta os nossos inimigos, é Ele que joga por terra. Irmão, glorifique ao Senhor na tua vida, porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. É Deus é quem tem lutado por nós. Aleluia. Josafá foi para a guerra. 3 atitudes. Primeira, exortou o seu exército a crer em Deus e em seus profetas. Segunda, ordenou os cantores ornamentados, vestidos com temor, que louvassem a majestade de Deus. Terceiro, mandou os cantores irem adiante do exército armado, com ousadia, louvando ao Senhor. Temor, separação, santidade, reverência. É por isso que tem muitos louvores na igreja que você não sente nada. Olha a diferença. E o nosso Deus interveio na batalha. Nunca houve nada narrado na história semelhante como nessa peleja. Os levitas ornamentados, temor, tremor e pudor, cantando, adorando e louvando ao Senhor. No meio do louvor, Deus mandou anjos para confundir o povo. E o Senhor pôs emboscada no próprio inimigo. Os amonitas lutaram com os meunitas e os meunitas com os moabitas, e ali entre eles mesmos se mataram. Deus vai intervir na tua causa, como fez com Josafá. Deus, ele fez com que eles lutassem entre si. Os inimigos se mataram, um se lançou contra o outro. Nós não sabemos de que forma, mas a única coisa que sabemos é que o anjo do Senhor desceu com espada na mão e fez com que eles se matassem. Então vieram uns contra os outros, os moabitas, os amonitas, e os amonitas se enfrentaram. A peleja foi grande porque o exército era enorme, mas enquanto eles estavam em cima da montanha, cantando, adorando, louvando, exaltando ao Deus, aqui embaixo eles estavam se matando. Irmão, adore, cante, louve, exalte, porque é no meio do louvor é que Deus vai fazer a tua vitória. Porque Deus, ele trabalha no meio da nossa fé, porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4, não perca a tua fé, louve, cante, adore, exalte, no meio da luta, no meio da pandemia, no meio da desgraça que está no mundo, não tire o louvor da tua boca. Você vai vencer cantando, você vai cantar o hino da vitória, porém não é no final da peleja não, irmão. Profetiza isso na tua vida. Você vai cantar é agora, porque Deus está contigo, é hoje, Deus está contigo, é agora, é na peleja, é na batalha, é na luta. Cante, exalte, louve, adore, glorifique a Deus, porque eu estou aqui nessa manhã te dizendo, Deus está contigo nessa luta.
Deus vai te fazer vencer cantando. Oh, meus irmãos, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, glorifique a Deus e creia nisso. Você vai vencer diferente de Miriam. Miriam cantou do outro lado do Mar Vermelho. Cante agora, você está no meio do mar, cante agora, porque o exército vai ser morto, Deus vai matar. Antes de chegar no final, se você tiver fé no que eu estou falando, Deus vai fazer você alcançar a tua vitória. Aleluia! Enquanto você adora, oh meu Deus do céu, enquanto você louva, Deus vai jogar por terra os teus adversários, Deus vai jogar por terra os teus inimigos, porque Deus, Ele é maior. Aleluia, Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. Oh meu Deus! Oh Jesus! Oh, maravilha, Jesus! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh, Deus, estou sentindo, irmãos, que Deus vai fazer milagre no nosso meio. O nosso Deus, Ele é maior. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. Meu irmão, eu estou falando para você, 2020 não acabou. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Versículo 25 e 26. Olha o 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto. E olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Irmãos, a peleja está difícil, está grande, mas Deus vai te dar a vitória completa. Nenhum escapou. Isso é vitória completa. Deus não vai te dar a vitória pela metade, Ele vai te dar completa e com abastância. 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda, e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto, que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo. Meu Deus! Oh, meu irmão, come essa palavra aí hoje. Toma posse dessa palavra aí hoje. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Eles levaram tudo que podiam levar. A fazenda, o gado, as ovelhas, os cabritos, os alimentos, joias, anéis, relógios, não tinha, mas se fosse hoje, colares, pulseira, micro-ondas, televisão, fogão, carro, se fosse hoje, tudo eles puderam pegar e levar. Deus preparou tudo para eles, tudo, porque quando o acampamento era montado, eles levavam tudo para viver no acampamento e lutar contra o outro exército. Então dentro das barracas era uma casa, tinha tudo dentro das barracas, como se fosse o sofá, a cama, o guarda-roupa, tudo. 3 dias eles demoraram para levar os despojos para Judá, para Jerusalém. Já imaginou nisso, irmão? 3 dias. A riqueza que o Senhor deu para Josafá. Josafá, você errou em fazer aliança com Acabe. Você errou em fazer aliança com o pecador. Você não deveria. Que comunhão há entre a luz e as trevas, entre o justo e o injusto, entre o puro e o impuro? Você não deveria ter feito aliança com Acabe. Mas, porque você se arrependeu e buscou a face do Senhor, eu vou te dar vitória. E você vai voltar com as mãos cheias, porque eu vi o teu jejum, eu vi o teu sacrifício, eu vi o preço que você pagou pelo arrependimento. Então você vai vencer esta guerra e vai voltar com a mão cheia. Oh, meu irmão, recebe isso aí que eu estou te falando hoje. No 4º dia, olha aqui o outro versículo 26. No 4º dia se ajuntaram no vale
de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso se chamaram aquele lugar Vale de Beraca até ao dia de hoje. Meu Deus, mas o que é Beraca, pastor? Que nome é esse? Eu não entendo esse nome. Beraca significa bênção. Beraca significa louvor. Então deixa eu te dizer uma coisa, você vai cantar 2 vezes. Você vai vencer o inimigo cantando e você vai para o Vale da Bênção cantar o hino da vitória. E ainda mais, com as mãos cheias. Aleluia, glória a Deus. Foram levando as fazendas, o gado, os cabritos, as ovelhas, as joias, o dinheiro, os anéis, as correntes de ouro, de prata, as vestes, os armamentos, as coisas de valor. 3 dias para recolherem tudo. E retornaram louvando a Deus e agradecendo pela vitória. Cante, louve, adore, não pare. Eu quero profetizar isso aqui para você nesta manhã. O teu ministério vai prosperar, a tua vida irá prosperar, os teus projetos irão se realizar. O Deus de Josafá é o Deus que está contigo. Não perca a esperança nesta peleja. O ano ainda não acabou. 2020 é o ano da nossa vitória. Ah, pastor, mas está todo mundo dizendo que é o pior ano da nossa vida. Pode ser. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Se você quiser que ele seja um ano de vitória, ele vai ser. Deus pode mudar o quadro de qualquer situação. E nós vamos profetizar isso hoje, em nome de Jesus. Começa a enxergar, começa a enxergar, começa a enxergar ao longe. Veja os levitas, veja os sacerdotes bem vestidos, ornamentados, cantando e adorando a Deus, cantando e adorando ao Senhor, cantando e louvando ao Senhor. Josafá, ele se lembrava das vitórias de Josué. Arca na mão, trombeta, louvor e adoração, e as muralhas caíram. Então Deus fez a mesma coisa. Arca na frente, levita e sacerdote, e o povo parado, cantando e adorando, e o Senhor agindo. Veja a visão. Nada é impossível para Deus na tua vida. Pega esta palavra, mastiga ela, rumina ela como a ovelha. Vai comendo a semana toda e Deus vai te fazer prosperar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Sábado, eu quero falar sobre qual o teu Senaqueribe. Qual o teu Senaqueribe. E aí nós vamos fechar essa semana com esse tema, preparados para a guerra. Ok? Que Deus abençoe vocês aí que tiveram paciência de me ouvir. E se puderem compartilhar, ajuda os irmãos a ouvirem essa palavra de Deus. E que Deus vos abençoe.